Parece que todas as vezes que a gente tenta falar alguma coisa sobre esse assunto, ao invés de trazer mais clareza, trazer mais ansiedade. E na verdade, quase tudo que a gente já ouviu sobre isso está aos poucos nos afastando ainda mais de quem nós realmente somos. A gente vive numa cultura que cobra um legado, uma carreira de sucesso, como se a vida fosse uma lista de coisas para fazer. E essa pressão causa exaustão e muitas vezes faz a gente se perguntar se a gente está fazendo tudo errado. Por que que uma coisa que deveria ser supernatural virou uma fonte de estresse e ansiedade? Talvez a resposta para isso esteja no fato de que, sem percebermos, a gente acabou comprando uma ideia de sucesso que nem é nossa. É como seguir um roteiro que mantém a gente num ciclo sempre correndo atrás do próximo objetivo. E eu acho que tudo isso começa muito no jeito que a gente aprende a se ver. Desde criança, a gente aprende que o nosso valor está ligado ao que a gente produz. Primeiro são as notas na escola, depois o cargo que temos, depois os resultados no trabalho, depois o papel que temos em algum núcleo social, depois quantos filhos teremos e por aí vai. E nessa lógica, sem querer, a gente acaba virando uma peça numa engrenagem e esquecemos de quem somos por trás de tantas funções. O sistema nos ensinou que propósito é o que fazemos de melhor, é a produção. Se você canta bem, o seu propósito é cantar. Se você pinta bem, o seu propósito é pintar. Mas nada disso diz sobre quem somos de verdade. O foco mudou de ser para a capacidade de produzir. E é aí que a gente se perde. Eu sei disso porque eu já fui essa pessoa que acreditava cegamente nessa lógica. E essa pressão gera tanta confusão que a gente acaba misturando talento com propósito, como se o que soubéssemos fazer determinasse quem nós somos. Às vezes, para entender certas coisas, a melhor coisa a se fazer é olhar para a natureza. Ela tem um jeito tão simples e ao mesmo tempo poderoso de lembrar a gente do que realmente importa. Pensa comigo, qual é o propósito de uma árvore? A resposta que talvez venha à sua mente é dar frutos. Mas será que é só isso mesmo? E se o fruto for só uma consequência de algo muito maior? Talvez o propósito de uma árvore seja simplesmente ser uma árvore, fincar as raízes no chão, se conectar com a vida ao redor, crescer buscando a luz e só experienciar a própria existência. Ela não se esforça para dar frutos, ela foca em apenas ser. O fruto é uma consequência natural do processo de ser. Nós aqui invertemos tudo. A gente fica tão obcecado com os resultados, o sucesso, o reconhecimento, que esquecemos de cuidar das nossas próprias raízes. E essa obsessão toda com o fazer não distorce só a forma como a gente se vê, mas também a forma como a gente enxerga o outro. Esses dias eu estava me lembrando de uma coisa lá da minha infância, uma paixonite que eu tive ali com os meus 10 anos de idade, mais ou menos. E é engraçado, mas essa memória hoje ela me ensina muito sobre a qualidade das nossas relações. Bom, esse menino, ele era um menino de rua, ele morava na rua, e o curioso é que naquela idade, para mim, isso não fazia a menor diferença. Como ele vivia não definia quem ele era para mim, entende? Eu acho que a gente meio que nasce com essa clareza, sabe? Com essa capacidade de ver além do que os nossos olhos podem ver. E essa memória me mostra como que o sistema ele vai aos poucos nos ensinando a trocar as nossas conexões por etiquetas. E a gente vai se esquecendo que classe social, trabalho, status, tudo isso é a estrutura de poder que foi construída e não é a essência de ninguém. O propósito da vida não está no fazer nem no ter. Não é sobre o que a gente produz com os nossos talentos. Não é sobre cantar bem, tocar bem ou convencer alguém do caminho certo a se seguir. O propósito, na verdade, está no simples fato de ser e em quem a gente se torna ao longo da jornada. Tem muito mais a ver com a transformação de consciência do que com qualquer outra coisa. É compreendermos que somos almas vivendo uma experiência passageira na matéria, e não a matéria em si. É exercitar o desapego e entender que família, bens,
Corpos, ideias, ideologias não nos definem, nada disso somos nós. Será que a gente anda tão ocupado tentando entregar frutos para o mundo que a gente esqueceu de cuidar da nossa própria árvore, de fortalecer nossas raízes e buscar a nossa própria luz? Bom, gente, é isso. Espero que essa reflexão acalme um pouquinho mais seu coração e te dê uma nova perspectiva sobre o seu propósito. Até o próximo vídeo.